Olá, querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Sou o professor Rodrigo e essa videoaula tem o objetivo de revisar os conteúdos que vão ser cobrados na segunda avaliação de História da nosso querido ano letivo, que está sendo dessa forma virtual temporariamente, até que nós possamos nos reunir presencialmente. Então, a avaliação de vocês conterá 10 questões e elas estão abarcando os conteúdos de, primeiramente, vamos estudar a Revolução Industrial, a primeira e a segunda parte, e a Revolução Francesa, tanto a primeira quanto a segunda parte. Então, nós temos um conjunto de 4 vídeos que abarcaram esse conteúdo e essa videoaula é somente para revisar, relembrar aquele conteúdo que a gente já aprendeu. Então, sem mais delongas, venham comigo, porque a gente vai começar vendo os aspectos principais da Revolução Industrial a partir do nascimento das fábricas. Como é que foi o processo que introduziu as máquinas no cotidiano, na sociedade, para que essas máquinas produzissem, bens que antes eram feitos pelo homem. Como era antes das indústrias? Lógico, antes de a máquina realizar o trabalho, quem realizava era o homem. E por que que o homem começou a ser forçado a deixar o trabalho manual e começar a dar o seu lugar para a máquina? Sabemos que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra nós estudamos, sofreu várias revoluções, como a Puritana e a Gloriosa, e teve um papel muito importante numa decisão que o parlamento, que era aquela forma de governo da Inglaterra, onde pessoas representantes do povo se reuniam e limitavam o poder do rei através de leis, uma lei dessas teve um papel importante. Essa lei é a chave de uma das questões da prova de vocês. É a lei dos cercamentos. Os cercamentos foram um ato promulgado pelo parlamento que privatizou as terras comuns que antes eram de todos os camponeses para o plantio. Então, se as terras agora são de uma pessoa só, os camponeses que não possuem terras vão ser forçados a sair de suas terras. Logo, eles vão precisar trabalhar. E onde eles vão trabalhar? Na cidade, onde está a efervescência industrial, onde as indústrias estão começando a surgir. Então, qual é o papel dos cercamentos com o nascimento das fábricas? Os cercamentos forçam os camponeses a saírem do campo e irem para a cidade, onde as indústrias estão funcionando. E aí o homem vai começar a doar a sua força de trabalho para a indústria e não mais para os campos onde ele cultivava. Lembrem-se que a lógica antes era do mercantilismo, ainda era muito ligado à compra e venda de produtos exportados, de compra de produtos importados, a exportação de produtos de valor, etc. Como as relações de trabalho se modificaram? Antes da Revolução, o trabalho era tido como degradante, o trabalho sempre era manual, a jornada de trabalho era determinada pela natureza, o homem acordava cedo e dormia cedo. Assim que o sol nascia, o homem saía para trabalhar, o homem e a mulher, não é? Claro, os camponeses. E assim que o sol se deitava, os homens e mulheres iam dormir. Então, gente, o espaço físico do trabalho era o lar, porque aquelas pessoas que eram específicas, tinham trabalhos específicos como artesãos, tecelãos, sapateiros, ferreiros, eles trabalhavam dentro da sua casa, a oficina deles funcionava dentro de casa. Essa é a lógica do artesanato, a lógica artesanal. Vários artesãos se reuniam em guildas, ou seja, em corporações de artesãos, e eles controlavam o seu serviço dessa forma. Quando a Revolução Industrial, quando as máquinas surgem, ela vai modificar essas relações antigas. Ela vai trazer uma noção do trabalho sendo valorizado, porque o trabalho é o que vai fazer gerar lucro. O trabalho começou a ter as máquinas, ou seja, ser automatizado. A jornada de trabalho já vai ser gerenciada por horas, não mais por causa do sol. Porque se está se trabalhando dentro de uma fábrica, que é o espaço físico agora dessa nova relação de trabalho, não precisa ter iluminação do sol. Basta botar uma lâmpada lá que dá para trabalhar de noite. Era assim que era a lógica de trabalho na Inglaterra do século 17 e 18. E a lógica do profissionalismo, ou seja, profissionalizar as pessoas para que elas se tornem profissionais, ou seja, pessoas capacitadas para trabalhar com essas máquinas novas. Não vão mais ser os artesãos, vão ser os profissionais. Então, se antes tinha
o ofício do sapateiro, e o ofício do sapateiro se aprendia com o mestre e um aprendiz aprendia com esse mestre, agora tem o sapateiro e a profissão de sapateiro que vai ensinar outras pessoas a serem sapateiros. Então vai ser criadas as profissões nessa relação de trabalho. Os efeitos que essa industrialização traz para a sociedade são o êxodo rural, os camponeses indo para as cidades, o inchaço urbano, as cidades crescendo muito, abrigando muito mais pessoas do que podem, e a formação de uma massa, um grupo operário, que como está retratado nessa imagem aqui, que são os operários, são os proletariados, aquelas pessoas que precisam trabalhar, vender a sua força de trabalho para sustentar a sua família. E isso não acontece com 100, mas sim com milhares de pessoas que têm que sair do campo para vender sua força de trabalho nas cidades inglesas que estão recebendo a industrialização. Como foi que a industrialização ela avançou? É muito importante que vocês peguem no livro de vocês, e isso particularmente está lá no segundo momento da Revolução Industrial, na aula que trata da parte 2, sobre as invenções que proporcionaram o processo industrial ser mais efetivo. E aí eu tenho dentro das grandes invenções as mudanças energéticas, ou seja, máquinas que vão sendo aprimoradas, e como elas vão sendo aprimoradas, elas vão necessitar que a força que as move também seja aprimorada. Então, a primeira indústria que vai investir em modernização vai ser a indústria têxtil, ou seja, a indústria que produz tecidos. A máquina de fiar vai revolucionar, porque o que antes 80 pessoas faziam, uma máquina vai ser capaz de fazer. E aí a evolução dessa máquina vai começar a ser necessário mais força para mantê-la, para fazê-la trabalhar. Se antes a força que fazia ela trabalhar era o carvão, a energia, o combustível era o carvão, e aos poucos a necessidade de trocar essa fonte energética vai começar a impulsionar a mudança do carvão como combustível para o vapor, não é? Para a energia hidráulica, ou seja, a força da água. Então aqui temos uma bomba hidráulica que a água faz com que crie-se força suficiente, crie-se energia para mover as máquinas. Então, à medida que as máquinas vão se profissionalizando, vão melhorando, a força, o combustível que as move também vai modernizar junto, tá bom? Até chegar na gasolina. As fábricas, como elas eram dentro? As condições das fábricas eram insalubres, como mostra essa imagem. Tem pessoas comendo ao lado de pessoas trabalhando com fogo, com carvão. Não tem nenhuma janela aqui nessa fábrica. Essas fábricas soltavam todo o seu vapor de carvão queimado na atmosfera, jogavam a produção, o lixo deles nos rios, não é? Os restos da produção no rio, e os trabalhadores eles tinham que trabalhar exaustivamente de acordo com a ordem do dono da fábrica. Quem tinha que ser satisfeito era o dono da fábrica. Ele tinha que obter os lucros. Os trabalhadores eles vendiam a sua força de trabalho por horas. Então era muito comum os trabalhadores passarem mais de 12 horas dentro de uma fábrica trabalhando. Esses trabalhadores eram somente homens? Não. Homens, mulheres e até crianças. Isso só vai modificar com a chegada dos direitos sociais, tá bom? Essas relações de trabalho vão ser voltadas ao lucro, o proletariado quer lucrar, não vai ter leis que protegem esses trabalhadores, não vai ter equipamentos de segurança caso algum acidente aconteça. As pessoas não estavam preparadas para lidar com acidentes. Elas, como essas fotos mostram, elas iam trabalhar com a mesma roupa que elas saíam de casa. Não tinha capacete, não tinha luva, óculos, como hoje é obrigatório para trabalhadores de indústrias se equiparem com equipamentos de segurança. A jornada de trabalho poderia chegar até 16 horas, não existia feriado ou folga. Né? Todos os dias eram dias de trabalho. As mulheres e as crianças recebiam menos do que os homens. Os idosos recebiam menos do que os homens mais jovens. E, lógico, as crianças trabalhavam. Né? Uma coisa que hoje é impensável. Hoje é um direito da criança estudar. Na Inglaterra do século XVIII, a criança não tinha esse direito. Ela deveria trabalhar para ajudar no sustento da sua casa.
Lógico que isso vai gerar revolta, vai gerar raiva dos trabalhadores. Vão se organizar em movimentos sociais, esses operários, e vão lutar por melhores condições. Os dois movimentos mais famosos são o ludismo, que foi aquele movimento liderado por Ned Ludd, onde ele organizou vários operários, e a forma de protestar deles era quebrando as máquinas, destruindo as máquinas que pertenciam ao dono da fábrica. O cartismo já era diferente, eram trabalhadores organizados que criaram um documento e tentavam, dessa forma mais pacífica, não é, requerer os seus direitos, querer que as condições de trabalho melhorassem, tá bom? Gente, termina aqui as questões da Revolução Industrial na prova de vocês. Se eu bem lembro da prova que elaborei, são 5 questões de Revolução Industrial, parte 1 e parte 2. Então, com essa revisão que a gente fez, já dá para vocês ficarem bem afiados. A outra parte da nossa prova trata da Revolução Francesa, que vai acontecer na França bem depois da Revolução Industrial, já no início do século no finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Então, a França, no século XVIII, ela tinha um monarca absolutista chamado Luís XVI. Esse monarca detinha todo o poder, este rei detinha todo o poder, e ele gastava muito com guerras e para manter a corte, os seus familiares, amigos e agregados que moravam no seu palácio. Logo, eles não pagavam impostos, a igreja também não pagava impostos. E a França vivia um atraso tecnológico, ainda não tinha se industrializado. A Revolução Industrial aconteceu apenas em Inglaterra. Na França, essa Revolução Industrial demorou muito ainda para acontecer. Então, esse era o cenário da França antes da Revolução. O descontentamento com os altos gastos do rei, com o fato de a nobreza e o clero não pagarem impostos, e com o atraso e miséria e fome que a França vivia, isso foi o estopim, foi o cenário que motivou os franceses a se revoltarem e fazerem uma revolução. Tá? A fome era muito importante para eles, como motivo para eles entrarem em revolução. Para a gente entender a organização social da França pré-revolucionária, a gente entende como uma pirâmide. O primeiro estado é a igreja, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado era a maioria da população, artesãos, comerciantes, camponeses, pobres, miseráveis. Logo, a gente vê que quem está embaixo sustenta quem está em cima. O terceiro estado vai sustentar o clero e a nobreza e não tinha direitos nem participação política. Só o clero e a nobreza decidiam as coisas. Tá bom? Então, vai ser a revolução, ela vai conseguir, o terceiro estado vai conseguir se organizar para que se promulgue uma nova Constituição Francesa. Quais são os maiores ganhos do povo com a Revolução Francesa? A nova Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, todos os seres humanos têm direitos iguais. E a nova Constituição ela vai organizar esses direitos. Vai dizer que vai ter 2 poderes para governar a França. O executivo, que é o rei, e o legislativo, que é a Assembleia. A monarquia vai ser constitucional, ou seja, o rei vai ter que obedecer a essa nova Constituição. O clero e a nobreza já não vão mais ter tantos privilégios quanto tinham antes, e o poder legislativo é que vai governar as guerras, vai reger as guerras, para que evite-se muitos gastos nessa área. Como era que estava a Assembleia, não é? A Assembleia era entre jacobinos, girondinos, a planície e os montanheses. Quem eram os girondinos? Eles eram representantes do povo, mas eles eram a alta burguesia que era favorável à monarquia constitucional, ou seja, eles eram pessoas muito ricas, geralmente banqueiros, geralmente comerciantes de navios, comerciantes que tinham posses em outros lugares além da França, e eles tinham apoiavam o rei. Os jacobinos, que eram aqueles que se sentavam à esquerda no parlamento, eles eram mais radicais e queriam o fim da monarquia. Eles queriam que o poder fosse todo representado pelo povo. Os jacobinos eram formados por trabalhadores liberais, como médicos, advogados, alguns soldados. Então eram pessoas que viviam da força do seu trabalho, vendiam seus serviços, não é? Na França para poder sobreviver. Não eram muito ricos, mas também não eram
pobres miseráveis. A planície era aquela galera que sempre ficava de um lado para o outro, ora com os jacobinos, ora com os girondinos. Os montaneses eram os mais radicais, geralmente pessoas que defendiam as revoltas camponesas. Então esse é o cenário da Assembleia Constituinte, a Assembleia dos Estados. Aquela Assembleia que vai ter os representantes do terceiro Estado que vão pleitear com a nobreza e o clero mais direitos. Então, um importante episódio da Revolução é a Convenção Nacional, que foi aquele episódio em que os revolucionários conseguiram capturar e matar o rei Luís XVI na guilhotina. A guilhotina foi um instrumento utilizado para decapitar aqueles inimigos da Revolução. O rei era um inimigo da Revolução, porque matando o rei, o povo ia conseguir governar e não ter que se submeter a os desígnios do rei. Com a morte do rei, é instaurada a Primeira República da França, que é a forma como vai se organizar. Uma república é aquele governo onde o povo é representado. Representação pública. República, tá bom? O público, ou seja, o povo, é representado, vai eleger seus representantes. Notem que com a monarquia não era, o rei não era eleito pelo povo, não é? E aí cria-se um novo calendário para fazer alusão a essa nova revolução. Os direitos que conseguiram foi abolir a escravidão nas colônias, todos os homens poderiam votar os seus governantes, a aquisição de direitos sociais, que são aqueles direitos que protegem os trabalhadores e as pessoas pobres, e uma legislação sobre preços e salários. São as conquistas da Convenção Nacional depois que o rei foi decapitado. Agora, a guilhotina ela vai ser instrumento de poder que vai ser utilizado por alguns dos governantes aí dessa república. E trago aqui dois para vocês, Danton e Robespierre. Esses dois, eles eram oriundos do partido o partido jacobino, tá bom? Eles integravam um dos comitês que era o de segurança geral, que era aquele comitê que ficava responsável por punir quem fosse inimigo da revolução. Como era a punição? Era a guilhotina. Então Robespierre utilizou a guilhotina contra todos os seus adversários políticos, inclusive contra Danton, que virou o adversário político dele, e logo depois, adivinha o que aconteceu com Robespierre? Também foi decapitado na guilhotina. Então a guilhotina ela é o símbolo do terror. Quando o Partido Jacobino ficou no poder, ele utilizou muito o instrumento do medo e do terror através da decapitação dos seus inimigos políticos para conseguir conter o poder nas suas mãos. Tá bom? Sofreram um golpe em 9 do Thermidor, que era o nome do mês, e ascendeu o Diretório. O Diretório é uma outra fase da Revolução. Ela foi caracterizada por ter 5 diretores, só que um deles se destacou durante uma conjuração, ele conseguiu dominar uma rebelião dentro do Diretório, junto com o exército, e esse personagem foi Napoleão Bonaparte, que é quem está retratado aqui nesse slide. Qual é a importância de Napoleão Bonaparte para a Revolução Francesa? Ele foi uma pessoa que conseguiu o carisma, liderar o exército, botou o exército para junto dele e com o exército junto dele conseguiu governar a França por muito tempo e instituiu, através disso, de um golpe em 1799. O diretório acabou, Napoleão Bonaparte ascendeu como um cônsul, ou seja, quando ele era cônsul, ele se aliou com os burgueses, financiadores do Estado, pessoas que tinham muito dinheiro na França, para que ele continuasse no poder. Ele virou cônsul vitalício em 2 anos e ele fez importantes mudanças na França. Fundou um banco nacional, fundou uma moeda única, fortaleceu a economia interna e reorganizou o ensino público para oferecer qualidade de ensino para todos. Então, quando Napoleão Bonaparte chega no poder, ele faz importantes mudanças na França que o tornam muito popular, muito querido pelo povo, pelo exército, pelos burgueses. Por isso que ele durou muito tempo no poder. Então, a importância de Napoleão Bonaparte é essa. Se perguntar na prova, qual foi a importância de Napoleão Bonaparte para o fortalecimento da França? Pô, Napoleão Bonaparte que fundou o Banco da França, ou seja, instituiu uma economia forte na França, fortaleceu essa economia, melhorou o problema da fome, reorganizou o ensino público, deu educação para todo mundo. Isso são medidas populares que fizeram ele ficar muito bem querido.
né? E aí ele virou imperador, governou por quase 20 anos. Governou a França com mão de ferro, ou seja, punia com o exército aqueles que se opuniam a ele, né, que eram opositores dele. Ele criou leis comerciais para controlar o comércio e leis penais para punir as pessoas que estavam cometendo crimes. A política do Império de Napoleão foi de conquista de outros territórios, ou seja, a França começou a ganhar novos territórios através das guerras napoleônicas. E isso serviu para que ele se fortalecesse até que ele teve que ser expulso, né? Ele foi expulso porque as outras potências europeias, no início do século XIX, que perderam a guerra para a França, começaram a se reunir para tirar ele do poder e reconquistar as terras dele. A prova de vocês termina por aqui, tá bom? Prestem muita atenção nessa revisão, se precisar reassistam e reassistam as aulas também que eu citei. Eu vou colocar lá no Clipe Escola todos os capítulos que vão ser cobrados nessa prova, tá bom? E o material você já tem disponível. Boa prova para vocês, acredito que vão poder gabaritar como fizeram agora na primeira avaliação. Até já, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.